Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, manhã de interação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que possamos nos envolver nestas vibrações do bem, rogando a espiritualidade amiga que possa visitar os lares aqui representados, levando aquela mensagem que consola, que esclarece, envolvendo a todos que sofrem. Rogamos ainda, Senhor, para que vocês todos possamos nos envolver nas faixas que possam favorecer as terapêuticas do bem. E assim, Senhor, nós vamos dar por iniciado a atividade da manhã. Ser bendito, Senhor, e assim vamos iniciar agradecendo ainda a presença, o apoio para as atividades da manhã na casa de Kardec. Se você se sentir bem, sugerimos que você possa também compartilhar esse conteúdo com aqueles corações que você se recorda, quem sabe intuitivamente, e assim podemos distribuir o bem. Gênese no lar, Evangelho no coração. Hoje, um tema muito especial. Vamos trabalhar a abnegação. Recordando que é uma orientação espiritual dada por Jesus, o Espírito de verdade, que disponibilizou esta mensagem por Kardec, o codificador da doutrina que organizou o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. Eu convido vocês para nos acompanhar na lição que eu vou compartilhar agora. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos mais extraordinários no que remonta ao consolo. É o Espiritismo Consolador, prometido. No item 8º, a mensagem, como eu disse, assinada pelo Espírito de verdade. Mas nós não podemos abrir esse episódio sem recordar das palavras também de Jesus, conforme o registro de Mateus no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Agora sim, vamos lá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder sobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade.
em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem, em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes. Porque porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso, que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Eu não disse que é uma mensagem extraordinária? Eu costumo dizer, relembrando Emmanuel, que o poder da verdade está na síntese. Não precisamos de parlar, escrever compêndios. Quando vamos ao cerne, o caminho fica mais curto. Por isso é que a mensagem do Evangelho, ela é muito mais decodificada pelo coração do que pela razão. Discursiva, personalidade que caminha nas sendas da crítica, da observação, da comprovação. Queremos provas. A mensagem do Cristo dialoga quando o coração se abre. Quando nos propusemos a desenvolver realmente as faculdades da alma, impulsionadas pelo sentimento, que é a base. Em Espiritismo falamos em mediunidade, a teoria que traz a realidade do mundo metafísico, do mundo dos espíritos que vêm ao nosso reino, ao nosso mundo, para contar suas experiências e também nos auxiliarem em equações no que remonta aos nossos desafios no dia a dia. Eles dizem para nós que cada ser se realiza sendo o que é. Olha que beleza. Sendo o que é. E a gente fica muito no contexto do ter, do fazer. Naturalmente, pensar e agir constrói o eu. Mas também vale dialogar com os amigos espirituais quando dizem que felicidade é realizar aquilo que a natureza espera. Espera de cada um. Ação por dever. É o diálogo com Jesus. Ação por dever moral. Indicado pela consciência, que vai se despertando. Não mais fazer por medo ou para prêmios, garantindo privilégios, poder, morada especial. E nesse território antigo, nós desenvolvemos até a ambição para a aquisição dos bens eternos, espirituais. Ou seja, contradição, deturpação da mensagem do Cristo, que volta através de Kardec, dos médiuns, dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos batizar novamente no Rio Jordão. Vamos purificar.
a mensagem, o coração, os corpos, para compreendermos, além de tudo, que é necessário despreendimento. A abnegação é a ação caracterizada por despreendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, de uma causa ou um princípio. A abnegação é dedicação extrema. Estou trazendo um conceito. Certo? Então, abnegação e devotamento. Vocês querem um conceito? Ação ou efeito de devotar ou devotar-se. Dedicação, grande empenho. Então, observem, um ato do dever moral para com a caridade. Vale ressignificar caridade como era a visão no século XIX, os tempos de Kardec. Nos dias atuais, caridade se confunde com beneficência, que faz parte da caridade. Caridade, na verdade, é o resultado da abnegação e da humildade. Então, observem o texto. Eu vou repetir, porque é muito importante essa frase. Devotamento e abnegação, e sereis forte, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Bom, escola filosófica sem humildade já não abre porta. Humildade, reconhecer limites, superá-los. Estão de acordo? Com caridade. Qual que é o sentido da caridade na visão espírita? 886 LE, Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão. Então, a abnegação é a ação perseverante e constante. Vejam aí os conceitos que a gente trabalha em todos os nossos encontros. Ser perseverante na ação. E constante. Constante no princípio, no objetivo, na crença, no fundamento. Então nós podemos não ser constantes ou não ser perseverantes. Podemos, livre-arbítrio. Mas a dica é sermos devotados. E utilizando o chá, você vai se recordar da teoria do chá, né? Chá é conhecimento, habilidade e atitude. Vejam bem, então nós vamos tomar um chá toda manhã. Gênesis no Lar pode até passar a se chamar Chá com Jesus. Trazer Kardec para pertinho da sua casa, do seu coração. Ver o dia com a alma, com a sensibilidade. Perceberam, pessoal? Então, nós temos que investir no ser e não ficar imbuído no que parece ser. O que parece ser é ilusório. Nós estamos interessados em parecer ser bom? Não. Eu tenho para mim, sob o ponto de vista filosófico, que eu devo ser bom. Então eu não me interesso que os outros pensem que eu seja bom, que eu sou bom. Não. Eu preciso brilhar a luz. Brilhar a luz interior. Como fazer? Jesus. E ele está dando essa dica aí, pessoal.
Olha que barato. Isso é encantador. É maravilhoso. Ele está dizendo, seja abnegado e devotado, que você vai trabalhar virtudes imprescindíveis, você vai conquistar valores, não é? Você vai renovar os seus conceitos pela vontade, inclusive sob o ponto de vista da empatia, das relações. Você vai desenvolver a fé. Não é? E quando estivermos diante da dificuldade, da dor e do erro, que eu possa entender que dificuldade significa medida de avaliação. Você já tinha pensado nisso? Dificuldade é a medida de avaliação. E a dor? Sublimação. Não é pagamento de conta. A dor física. Vamos tomar remédio. Vamos prevenir. Vamos trabalhar em busca da saúde. E saúde, a Organização Mundial dá uma dica. Saúde, qual é o conceito? São vários níveis. Estar bem, desenvolver no campo psicológico, espiritual, social, fisiológico, e etc, 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 etc. Então, é um projeto. Então vai aí uma dica. Já que nós falamos do chá, vamos falar do DDE. DDE. Então, DDE é dificuldade, dor e erro. Que a filosofia espírita, a psicologia da alma nos auxilia a compreender. Certinho, pessoal? Então eu concluo dizendo que o homem se realiza não com não com a condição de fazer mais, mas o que faz coisa certa. Ah, eu acordei hoje atribulado. Tem que fazer café, tem que ajudar Beltrano, Ciclano, tem que sair, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que participar do seminário, da reunião, da escola. Meu Deus, Carlos Alberto, quanta coisa. Ah, pois bem. Chegar no final do dia, você não vai fazer a avaliação pela quantidade de atividades. Mas volte os seus olhos para observar o que você fez sob o ponto de vista do que é o certo. E o que é o certo? Consciência te conta. Não pergunta para o vizinho não, porque a nota é outra. Pode até ser semelhante, mas o mundo dele é diferente do seu. Perceberam? Que convite extraordinário de Jesus. Ele se coloca na condição de um amigo que se interessa pela nossa causa, ele se aproxima, ele nos ouve, ele analisa, ele compreende, ele age, ele acompanha e ainda nos concede oportunidades. Esse é o Cristo para conosco. Ele é abnegado e devotado. Então, por que não fazer o mesmo? Interesse pelos teus desafios, pela tua dor e pelo teu erro. Tem uma música dos anos 80 que diz assim: o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Isso é do Herbert Viana. O meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Não basta. Não basta. E na frase ele ainda diz: ah, meu Deus, como é bom o que eu queria. Mas agora não basta querer estar ao seu lado. É necessário investir, trabalhar a empatia na relação, se colocar no lugar do outro.
E vocês sabem que Kardec ensina que estar no lugar do outro, se colocar, é se colocar no lugar do espírito que necessita, por exemplo, por fragilidade. Aquele companheiro que está numa condição de mais precariedade. Se coloque no lugar dele e ajude como possas. Mas se coloque também do lado daquele que caminha contigo. Em tese, numa mesma dinâmica evolutiva. Empatia. Marido e mulher, pai e filho, filho e vovô, primo com prima. Captaram? No condomínio, seu vizinho, na profissão. Se coloca no lugar do outro. Agora, sob o ponto de vista dos mentores, se coloque no lugar do seu mentor espiritual. Já pensastes nisso? Um companheiro, certa feita, disse assim: nossa, mas o doutor Bezerra está tão distante. Aí um outro disse assim: não está não. Ele está perto. Então, se ele está perto, você vai ficar olhando para ele com vergonha? Escrúpulo nas alturas? Ai, meu Deus, eu sou tão pequeno. Não, muda. Pensa diferente, faça diferença. Coloca assim: doutor Bezerra, o que o senhor espera que eu faça? Se fosse eu que estivesse na posição do doutor Bezerra, o que eu faria para com o meu tutelado? Observe como você pode se agigantar na relação com o doutor Bezerra e sair, inclusive, da dependência. De um relativismo que te coloca na condição de uma vítima. Solta a muleta. Lembram quando Jesus curava? Ele dizia: toma a tua cama, não entre na aldeia, volte para casa. Começa de novo. Começar de novo é tarefa dos sábios. Recomeçar, renascer. Sabedoria, ação, devoção, essência e aparência. Em síntese, foi o que nós refletimos até agora. E chegou aquele momento da beleza, da harmonia, dos contrastes, que o nosso benfeitor Emmanuel tem nos auxiliado, nos visitando. E Emmanuel, vale lembrar, hein? Que beleza, hein, gente? A gente fica emocionado poder passar os olhos pela história e lembrar daquele período majestoso, singular, que Emmanuel e Chico Xavier protagonizaram e reverbera nos nossos dias. E agora, especificamente, nós vamos compartilhar uma reunião ocorrida no dia 9 de novembro de 1959. Opa, essa data aqui me obriga a fazer um passeio pela história. Chico mudou para Uberaba em janeiro de 59. Então essa página aqui é de novembro. Significa que eles, Chico, Emmanuel e a família, estavam se adaptando ao novo cenário, a uma nova cidade. E não pense que para Chico foi fácil. Foi uma nova vida. E ele abriu mão do ninho do seu coração. Ele deixou Pedro Leopoldo. Ele deixou sua família. Não é porque ele quis, não. Foi debaixo de muitas dores. Mas é assim. A gente sabe, analisando a história, que foi importante. Porque o microfone do mundo foi colocado na boca de Emmanuel.
com a mudança do Chico. E a mensagem propagou. Só tomem cuidado quando alguém fala por aí que Uberaba estava no planejamento e lá tinha os santos que iriam dar as condições. Vamos com calma. Que nem sempre é como se lê, se ouve, se vê. Certo? Existe planejamento espiritual, sem dúvida. Mas eles podem passar por alterações. Então, Chico viveu um período de muitas dores. Aliás, a sua vida, né? Com 5 anos começou a despedir. Eu tenho um documento original em minha casa, de próprio punho, e Chico fala que a vida dele foi um curso permanente de despedidas. Chico foi abnegado e devotado. E se ele teve tantas dificuldades, era a medida do limite dele, que se torna um exemplo para você e para mim. Perceberam aonde que nós queremos chegar? Na abnegação. Que Emmanuel escreve através do seu filho espiritual, que passava por dores. Então eu quero dizer para vocês, data vênia, Emmanuel. Desculpa, Chico, a irreverência. Mas agora eu sou obrigado a atender o público que está na escola de Jesus. Com respeito a vocês, eu digo o seguinte, que esta página Emmanuel ditou para o coração do seu filho espiritual, Chico Xavier, que precisava ser abnegado. O médium profetiza o seu próprio futuro. Mergulhem aí para a gente não ficar na piscina rasa. Esquece Chico, esquece Emmanuel, esquece você, esquece sua família. Vamos prestar atenção na essência espiritual dessa mensagem, que é para todos, inclusive os espíritos que nos ouvem, das mais diversas condições espirituais. Eu estou sendo intérprete do pensamento do coordenador desta casa espírita. Lógico, com as minhas imperfeições, atrapalhando muito. Mas esqueçam, inclusive, a minha condição. Sinta a mensagem, que interpreta, que continua, que amplia. É a adequação didática à mensagem do Espírito de Verdade, que é síntese. É um comentário também sobre a questão 912 do Livro dos Espíritos. Aposto que você vai pegar o Livro dos Espíritos depois, hein? Emmanuel diz assim, vamos lá? Abnegação. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Eu gosto de contar para vocês terem a certeza que não é caso pensado. Me foi orientado a usar essa mensagem. Eu não li essa mensagem para fazer esse evento com vocês. Eu estou lendo junto. Eu gosto dos bastidores para dividir experiência e para você não julgar que há poderes sobrenaturais. Inclusive para que você aprenda que é simples fazer, não é difícil não. É só você levantar cedo. Porque se quiser levantar na última hora, sai tudo errado. A margem de erro será muito maior. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para renascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais.
Podia frequentar, na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia mesmo, escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, observe um texto que não repete. Entretanto, contudo. Veja como o dicionário abre. Como as palavras dão fôlego. Só escritor de alta envergadura que tem esse know-how. Contudo, preferiu estender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha. Mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se, danos morais. Podia defender-se contra a perseguição sem motivo. A operadora do celular, mire. Ele podia tanto, hein? No entanto, o que ele preferiu? Preferiu morrer. Ele é eterno. As causas são imortalistas. Pessoal, ele preferiu morrer perdoando aos algozes. Não é perdoar a mamãe, perdoar a filhinha amada. Não, ele perdoou aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Antes de continuar, observem a cadência do texto. O Emmanuel vai começando com os exemplos, aí esses exemplos vão tomando corpo, aí chega no ápice, colocando Jesus preferindo
alinhar-se entre condenados. E ele completa a frase: há morte sem culpa. Essa frase aí dá 72 horas de amor, de debates acadêmicos, de tratados. Perceberam? E a gente se acha a vítima de todas as causas. E podemos concluir que somos vítimas sem causa. Eu não tinha pensado. Estão soprando isso aqui para mim. Vítima sem causa. É o vitimismo. Bom, agora eu vou dar a dica. O Emmanuel é muito carinhoso. Amiga, amigo, vocês que estão no Gênesis no lar, não te despreocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita a carência, que aflige aos outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Meu Deus, que frase! Sofrer para que os outros não sofram não é renúncia humana, é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem de todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou. A força de exemplos que a melhoria do mundo começa invariavelmente em nós. Começa, portanto, de nós. Perceberam? Emmanuel, muito obrigado. Obrigado ao Espírito de Verdade por nos dar essa dica, dizendo: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua que encerra um ensinamento profundo. Obrigado, Senhor, por tanto amor. Obrigado, Senhor, pela dor. Obrigado, Senhor, pela dificuldade, medida de avaliação. E pelo conhecimento que compartilhas, para compreendermos que o erro se torna importante quando aprendemos com ele. E errar 2 vezes não é uma boa dica. Significa que não estamos prestando a lição na experiência.
Que possamos, nesse momento, em oração, agradecer aos benefícios, à bondade, aos amigos, à família, à oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo Espiritismo, pelo convívio com os Espíritos. Ó Senhor, Gênesis no lar sugere um estado de alma chamado felicidade. Que vivamos sempre com qualidade, realmente interessados em fazermos as coisas certas. Fazer certo é uma consequência. O importante é fazer as coisas certas. Perceberam? Eu acho que temos um manancial de ensinamentos para que a partir de agora, despedindo o grupo, agradecendo a sua presença no nosso canal Gênesis, que traduz os esforços da espiritualidade através desse projeto da Casa de Kardec, nós vamos relembrar dos cristãos dos primeiros tempos quando pronunciavam aquela frase que é o selo, é o carimbo das nossas responsabilidades. E eu confesso que fico muito feliz de repetir aonde vou, em todos os cenários que sou chamado para falar de Espiritismo. Eu nunca me despeço sem relembrar dos exemplos dados pelos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo, sempre. Muito obrigado e desejo assim um dia de muita paz para você, para os teus. Fique bem, faça o bem, fique conosco e vamos juntos.